Dale House não para de nos surpreender e no 7º episódio da 2ª temporada nos apresentou a primeira personagem não binária da Disney. Então bora falar sobre esse episódio que, além de uma personagem não binária, também trouxe um aprofundamento para a Ida. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. O 7º episódio da 2ª temporada de Dale House chama Ida's Requiem ou Requiem da Ida. Requiem é uma palavra que vem do latim relacionado a repouso e descanso. É relacionado também à missa na igreja, numa prece feita aos mortos. E quando o Requiem é associado à música, que é o caso desse episódio de Dale House, é entendida como uma música fúnebre. E quando nesse episódio a gente vê o que acontece quando a Ida começa a usar magia com a música, a gente entende por que ela chama de Requiem da Ida. Como a gente sabe, depois do avanço da maldição da Ida, ela tá com dificuldade de fazer magia. A única magia que ela consegue fazer é através dos glifos. No entanto, nesse episódio a gente descobre que a Ida é capaz de fazer magia ainda através da música. Porém, ao invés dessa magia dos bardos dar vida a tudo ao redor da Ida, ela começa a consumir e desintegrar tudo por conta da maldição. O episódio começa com a Ida fazendo um checklist dos afazeres dela, um novo casaco pra Luz, ver se a coceira do King é porque ele tá com pulga, pagar a conta de água, limpar o Huri, mas esse afazer tá com uma interrogação, então talvez a Ida não faça isso, e queimar o vestido antigo. A gente viu no episódio 4 da 2ª temporada que a Ida mudou o visual, né, trocou de vestido, e se tá marcado aí que ela vai queimar o vestido antigo é porque a gente nunca mais vai ver ela com o look antigo. E esse momento da Ida conferindo todas as coisas que ela tem que fazer é muito significativo porque mostra como as prioridades dela têm mudado. A gente acompanhou a evolução da Ida desde o começo da série com a chegada da Luz. Na falta da Camille e da Luz não ter como voltar pra casa, a Ida se tornou uma figura materna pra ela. E através dos flashbacks, quando a gente viu o momento que a Ida conheceu o King e levou ele pra casa da coruja, a gente viu como a entrada do King pra rotina da Ida também trouxe transformações pra vida dela. O fato da Ida ser essa bruxa rebelde que não quer fazer parte de nenhum coven específico porque ela quer continuar podendo fazer todo tipo de magia, fez com que ela ficasse muito tempo fugindo do coven do imperador e agindo na clandestinidade, né, fazendo várias coisas ilegais. E ao mesmo tempo a maldição fez com que a Ida se tornasse uma pessoa mais isolada e vivesse muito tempo sozinha. Mas a chegada do King depois da Luz trouxe novos significados para a vida da Ida. E a Ida sabe e entende isso. Quando ela vê uma foto dos três que foi tirada lá no dia do Grown, é uma mostra de como a Ida se sente mais feliz agora com a presença deles. Mas até quando eles vão fazer parte da vida da Ida, né? A Luz tá nesse processo de tentar construir o portal para voltar para o mundo humano. Então o dia que ela conseguir, ela vai embora da casa da coruja e de Boiling Isles. E o King, desde que descobriu que o pai dele pode estar vivo, tá nessa busca também de encontrar por ele. Então a Ida, quando pega a conversa dos dois meio pela metade, entende que quando o King encontrar com o pai dele, vai embora da casa da coruja também. Então na cabeça da Ida, ela vai voltar a ser aquela pessoa solitária de antes de conhecer a Luz e o King. E só uma observação nesse ponto onde a Ida pega no quarto dela a foto com o King e com a Luz, a gente percebe que ela ainda tá estudando bastante a combinação de glifos, né? Tem várias combinações aqui, vários estudos de combinações de glifos. A gente não viu nenhum uso novo ainda da combinação de glifos, mas estou muito curioso aí pra saber o que vai vir pela frente. E é nesse momento de tentar se distrair que a Ida encontra esse instrumento de cordas e descobre que ela ainda consegue fazer magia dos bardos, mas por conta da maldição essa magia acaba desintegrando tudo. Então a Ida começa a ver uma notícia através de um pergaminho mágico. Em outros episódios as pessoas usavam bolas de cristal para ver notícias ou para se comunicar. E eu imagino que Dale House faça essa relação de bola de cristal e pergaminho mágico com a gente usando televisão e celular. Lá pro final do episódio a Ida até fala que ninguém usa mais bola de cristal, que as pessoas agora usam streaming. E é bem a nossa relação com informação hoje em dia, né? É mais fácil a gente buscar alguma coisa na internet do que esperar o momento que aquilo vai aparecer na TV. Então a notícia que a Ida tá vendo é ao vivo do Castelo do Imperador, onde eles estão anunciando que após a aposentadoria do antigo líder do Coven dos Bardos, está acontecendo uma cerimônia para uma nova liderança agora de Rainy Whispers. E sim, minha gente, Rainy Whispers é a primeira personagem não binária da Disney.
Já tinham rolado várias imagens promocionais mostrando essa personagem e a gente não conseguia mesmo identificar, né, se era uma personagem masculina, feminina ou não binária, que é o que a gente descobriu nesse episódio. E a voz de Wayne Whispers é feita por Avi Rogue, que é uma pessoa trans não binária. Eu fiquei tão encantado com a inclusão de personagem não binária em Doll House, porque a gente já tem a Luz, né, que é a protagonista e é bissexual. A gente tem a Emmett, que é uma personagem lésbica, ambas confirmadas pela Dana Terrace, criadora da série. E temos também os dois pais da Willow. E isso por si só, numa série de animação infantil da Disney, eu já acho, assim, incrível. Mas até aí era uma discussão apenas com relação à orientação sexual. A gente não tinha nada relacionado à identidade de gênero. Então é muito legal trazer isso pra série também. As pessoas conversando, falando com gênero neutro, mas sem problema algum. No episódio 5 agora da segunda temporada, quando o Edric fala que ele tem um encontro, a Emira se refere a essa pessoa também com gênero neutro. Então existe a possibilidade do Edric estar sim se relacionando também com uma pessoa não binária. Espero muito que The Owl House seja a porta de entrada para muitas outras animações da Disney trazerem esse tipo de representatividade. E a gente conhece Rainey como uma pessoa que aparenta um pouco de insegurança, mas tenta esconder isso e mostrar que existe uma animação em trabalhar com o Imperador e se preparar para o Dia da União. Como a gente viu no episódio anterior, Rainey já estava com os outros Covens lá no Castelo do Imperador, onde teve todo aquele discurso do Imperador sobre o Dia da União, quando o mundo deles se uniria ao mundo dos humanos. Enquanto isso, a gente vê que a Luz ainda está com dificuldade de tirar informações do Echo Mouse para saber como ela poderia voltar para o mundo humano. Toda vez que ela tenta algum tipo de aproximação, alguma coisa acontece, como quando o Hura engoliu ele. Mas a gente viu que o dia que a Luz encontrou com o Echo Mouse, a Emmett conseguiu tirar informação muito fácil dele. Então essa situação da Luz com o Echo Mouse seria facilmente resolvida se a Luz encontrasse logo com a Emmett. Mas a Emmett ainda deve estar morrendo de vergonha pelo beijo que ela deu no rosto da Luz e deve estar evitando a Luz a todo custo. Então enquanto a Luz está com dificuldade de tirar informações do Echo Mouse, ela volta seus esforços pro King para tentar ajudar ele a encontrar o pai. Então ela e o King resolvem participar da Gland Prix, que é uma competição de corrida entre os alunos de Exide, Glandus e Saint Epiderme. E os vencedores, além de prestígio e da taça, ganham também uma entrevista com o jornal de Boiling Isles. Então, se a Luz e o King ganharem, a ideia é que o King use essa entrevista para mandar uma mensagem pro pai dele. A Ida, que já tá toda mal, achando que vai ser abandonada pela Luz e pelo King, interrompe o King antes dele perguntar uma coisa para ela e resolve ir embora dali. Ela acaba indo para um bar afogar as mágoas tomando sangue de maçã, e é quando a Ida vê uns guardas prendendo uma bruxa que não quer fazer parte de nenhum Coven. Então a Ida se identifica com essa bruxa e enfrenta os guardas. Afinal de contas, a Ida é uma bruxa também que não quer fazer parte de nenhum Coven. A Ida só não é mais procurada e perseguida pelos guardas porque ela não tem mais magia por conta da maldição. Um dos guardas até faz chacota com ela, né, falando que nenhum Coven ia querer uma bruxa sem magia como ela. E eu adorei que a Ida falou assim: quem disse que eu não tenho força? E dá um tapão nele. Então aparecem alguns bruxos mascarados do Coven dos Bardos e começam a usar sua magia contra os guardas. É interessante nessa cena ver como a magia dos bardos funciona, né? Porque através da música eles conseguem controlar os guardas, como se os passos fossem seguindo o ritmo da música e indo embora de lá. Mas depois os guardas voltam com os ouvidos tapados e não sofrem mais efeito da magia. Então a Ida ajuda eles a fugirem pelos esgotos e eles finalmente se apresentam para ela. Eles são rebeldes contra o Imperador, que se autodenominam bardos antagonistas do trono, ou BAT. BAT é morcego em inglês, por isso que eles usam máscara de morcego quando estão agindo como símbolo da sua luta. E a Ida fala que quer fazer parte daquele grupo, né? Ela quer se juntar a eles e fala que ela é uma agente do caos. E essa fala da Ida falando que ela é uma agente do caos é uma referência a um filme do Batman, The Dark Knight, quando o Coringa fala pro Duas Caras que ele é o agente do caos. I'm an agent of chaos. But I am an agent of chaos. Inicialmente eles recusam a entrada da Ida no grupo, até que ela revela a identidade de uma das pessoas que estão entre eles, que é Rainey. A gente descobre que a Ida conhece Rainey há muito tempo, desde a época que eram adolescentes. Na primeira temporada, quando a Ida mostra um álbum de lembranças, vemos em uma das fotos ela de braços dados com outra pessoa que agora sabemos se tratar de Rainey. É possível identificar tanto pela cor das roupas do Coven dos Bardos, quanto
pelo cabelo curto e o brinco. E agora nesse 7º episódio da segunda temporada, através do flashback, a gente descobre também que aparentemente a relação ia um pouco além da amizade. Fica bem explícito que havia um interesse romântico, mas não fica claro se aconteceu alguma coisa. Então Rainey fala que a Ida foi inspiração para a criação do Bat. Quando era adolescente, Rainey fugiu de uma apresentação porque não gostava de se apresentar em público, coisa que acontece até hoje em dia, e ainda fala que Rainey não pode fugir de seus medos para sempre, em algum momento vai precisar superá-los. Então depois de um tempo, Rainey foi lecionar no Coven dos Bardos e entendeu que o Imperador priorizava o recrutamento para os Covens através da força, e qualquer um que se recusava acabava desaparecendo. Então, se baseando naquela conversa que teve com a Ida quando ainda eram adolescentes, Rainey resolveu tomar uma atitude. Então Rainey foi subindo na hierarquia e encontrando pessoas que também queriam mudar as coisas. Rainey fala que o Imperador quer o máximo de bruxas selvagens dentro dos Covens para roubar o máximo possível de magia. E isso o Imperador quer antes do Dia da União, porque no Dia da União vai ser necessário muita magia para unir os dois mundos. Acho que faltou só Rainey dar essa última informação para Ida na hora de contar os planos do Imperador, né? Então a gente é apresentado para os outros membros do Bat, que são Katya, Amber e Dervin. A Katya já conhecia a Ida também do primeiro episódio de Dell House, quando elas estão lá no conformatório. A Katya era a garota que no primeiro episódio fazia fanfic com comida. Então Rainey fala que a Ida pode entrar no grupo se ela não tiver nada a perder. E assim, a Ida tem a Luz e o King na vida dela, né? Mas pra ela, eles já estão encaminhados, eles estão indo embora. Então o motivo da Ida entrar pro Bat, além, claro, de se rebelar contra o Imperador, é pra ela não voltar a se sentir sozinha, né? Pra ela fazer parte de outro grupo. Então eles se reúnem e falam que por hora o foco do Bat é resgatar aqueles que estão sendo capturados pelos guardas do Imperador. Eles sabem o momento e os locais onde vão acontecer as próximas capturas e se dividem em 3 grupos. Mais uma vez os bardos usam a música contra os guardas, dessa vez para fazer eles dormirem. Um outro grupo atrai os guardas para longe e a Ida leva os prisioneiros para fora de Bunny'sboro. A Ida fala que o Imperador Belus tem menos controle fora das cidades, e eu acho essa uma informação bem importante com relação ao poder que ele exerce em Boiling Isles. Essa pode ser uma dica de vários grupos de rebeldes que podem começar a se formar ou já existirem nos arredores das cidades. Durante o episódio, a Ida e Rainey tem vários momentos que mostra que ainda existe um interesse romântico, mesmo depois de tanto tempo, e num desses momentos, Rainey quer ver se a Ida ainda consegue fazer magia dos bardos, e a Ida toca a música que tinha tocado com Rainey quando eram jovens, né, Rhapsody de Rainey, mas quando a Ida começa a tocar, a gente vê a maldição tomando conta da magia, né, e tudo aquilo se desintegrando, e é quando a Ida chama a música de Requiem da Ida, né, fazendo referência ao título do episódio. Então chega o dia da competição que a Luz e o King vão participar, e a gente vê os diretores das 3 escolas reunidos, né, tanto de Exide, quanto da Glandus, quanto de Santa Epiderme. E eu achei legal que, mesmo a Ida sabendo a intenção do King em ganhar a corrida, por mais que ela queira que a Luz e o King continuem morando com eles, em nenhum momento ela teve uma atitude egoísta. Em nenhum momento ela torceu contra eles. Então o pai do Gus, que trabalha pro jornal de Boiling Isles, apresenta a corrida, ele explica o trajeto e os obstáculos e que o vencedor terá seu nome na Taça da Glória Efêmera, além, claro, da entrevista. Então quando a corrida começa, Rainey chama a Ida para ajudar o Bat novamente. Eles descobriram mais um lugar onde podem interceptar prisioneiros e a Ida vai ajudar. Então eles descobrem ser uma armadilha criada por Darius, o líder do Coven da Abominação, e Eberwolf, o líder do Coven do Trato das Criaturas, para eles descobrirem quem é o traidor que tá passando essas informações. Então Katya, Amber e Dervin são capturados e mandados pro conformatório. A Katya acaba voltando pro lugar que a gente conheceu ela no primeiro episódio da série. A Ida consegue se safar porque ela usa o glifo da invisibilidade para salvar ela e Rainey. Eu continuo com muita agonia deles não terem estudado uma forma de não precisar prender a respiração toda vez que usa esse glifo. O Darius e o Dervin ainda estão procurando quem é esse traidor, e a gente vê um uso avançado da magia deles, né? O Darius, por exemplo, transforma o próprio corpo em abominação, e o Dervin faz surgir uma criatura grande para ele montar.
Rainey revela pra Ida que o plano do Imperador envolve todos os cabeças de Coven, nenhum pode ficar de fora. Então se eles se livrarem do Darius e do Dervin, talvez eles acabem com o plano do Imperador. Então pensando no que acontece quando a Ida começa a usar a magia dos bardos, Rainey sugere que a Ida use a maldição a favor deles naquele momento. Então Rainey começa a tocar, encantando todo o lugar, e a Ida começa a tocar também, mas desintegrando tudo ao redor. Essa cena da Ida e de Rainey tocando com certeza entrou no meu top 5 de cenas mais lindas de The Owl House. E é legal a gente ver como pela primeira vez a Ida tá usando a maldição dela a favor. No episódio 4 agora da segunda temporada a gente viu como a Ida tava conseguindo controlar a maldição. E agora nesse episódio a gente vê a Ida descobrindo uma utilidade pra ela, né? Mesmo que não seja benéfica. Assim como a Ida tá aprendendo a usar os glifos, eu queria muito que ela aprendesse também a usar a maldição, sabe? Que a maldição virasse, na verdade, algo benéfico pra ela. Ainda mais porque a maldição da Ida, como a gente sabe, vem da magia selvagem e é a magia que o Imperador quer se livrar a todo custo. De repente, a maldição da Ida pode ser a chave pra vencer o Imperador. Mas a Ida ainda não é capaz de controlar a maldição completamente e, além de estar desintegrando Darius e Dervin, também tá desintegrando ela e Rainey. E se a Ida seguisse com isso, ela ia aniquilar de uma vez 3 líderes de 3 covens diferentes e ia parar o Imperador. No entanto, Rainey vê a foto da Ida com a Luz e com o King e para a magia. Isso que a Ida estava fazendo vai contra o que Rainey tinha dito, né? Sobre a Ida não ter nada a perder. E a Ida tem a Luz e o King, né? A Ida é importante para os dois. A Ida até fala que o King e a Luz têm as famílias deles, né? Que em algum momento eles vão embora com eles. Então Rainey dá o mesmo conselho que um dia a Ida deu quando eram jovens. Rainey fala pra Ida não fugir dos seus problemas, que talvez a Luz e o King precisem mais dela do que ela imagina. E de fato, a Ida é muito importante pros dois, e principalmente pro King, né? Foi a Ida que criou ele. Então quem se sacrifica é a Rainey pra que a Ida possa fugir, e ainda fala, né, que eles ainda vão encontrar uma forma de parar o Belos. Então mesmo sofrendo por deixar a Rainey pra trás, a Ida foge, né? Porque ela ainda precisa estar lá pela Luz e pelo King. A Ida então disfarça tudo que ela acabou de passar e chega no final da corrida e ela consegue ver a Luz e o King ganhando em 5º lugar. O King acabou passando mal no meio do trajeto, então eles não chegaram em primeiro e o King perdeu a entrevista que ele queria. É quando a Ida fala que ninguém mais assiste Bola de Cristal, né, que agora é tudo streaming, reforçando até o que eu já tinha dito no início do vídeo. Tem um momento que a gente vê 2 alunos tirando uma selfie, então ela abre o pergaminho mágico dela no Instagram, né, que é uma paródia do Instagram. Inclusive amei o usuário da Ida, né, que é Bad Girl Coven, fazendo referência ao Coven que ela criou, que tem até uma camiseta no quarto do Gus, e ela sugere que o King faça um vídeo nas redes sociais pra tentar chegar até o pai dele. E essa ideia da Ida é muito real, né, porque às vezes a gente consegue chegar mais longe através das redes sociais. Se o King tivesse dado a entrevista pra Bola de Cristal, a entrevista ia acontecer naquele momento, enfim, a pessoa que ele queria que estivesse assistindo talvez não tivesse naquele momento. Mas gravando um vídeo numa rede social, aquilo fica na nuvem, pode ser repostado, pode ser encaminhado e de alguma forma chegar no pai dele. Então a Ida grava o vídeo do King falando sobre o pai dele, falando como queria encontrar com o pai dele e mostrando o símbolo que ele viu na torre onde ele nasceu. A gente vê a Willow assistindo com o talismã dela, a gente vê a Emmett assistindo com o Edric e com a Emira, e depois a gente vê um ser muito parecido com o King assistindo. O que a gente viu no episódio 3 da segunda temporada foram desenhos numa parede, então eram traços que lembravam o King, mas agora a gente viu de fato esse ser e é muito parecido com o King. A gente não sabe se esse é ou não o pai do King, nem se é o mesmo demônio que tá pintado lá nas paredes. De qualquer forma, a gente percebe que esse demônio tem um chifre maior que o da pintura, chegando a dar uma volta, provavelmente por já ter passado um tempo e o chifre ter crescido mais. E percebemos também que esse demônio tem asas, então naquela pintura, o que à primeira vista parecia ser uma capa, na verdade são asas do demônio. Fica aí a pergunta se esse
se é ou não o pai do King ou pelo menos um parente dele. E se ele realmente for da família do King, será que algum dia veremos o King com asas também? De qualquer forma, a gente vê pelo fundo que ele tá em Boiling Isles, então ele tá mais perto do que o King imagina. E o King termina o vídeo falando que independente de qualquer coisa, foi a Ida que criou ele e ele tá com uns papéis pra Ida assinar pra ele pegar o sobrenome da Ida. Era isso que o King queria falar pra Ida desde o começo do episódio e a Ida tava fugindo, achando que o King ia embora de lá. O King quer sim encontrar o pai dele, afinal de contas é a história dele, é o passado dele, mas quem criou ele, quem tá junto com ele, quem tem esse papel de mãe é a Ida. E agora o King tem o sobrenome da Ida e faz parte da família dela. Enquanto isso, o Rainy foi pego pelo Darius e a Kikimora aparece para resolver o que fazer. A Kikimora aparece montada em uma daquelas abominações modificadas das indústrias Blight e o Darius fala que eles não precisam de ajuda e ainda faz chacota da abominação e do Alador, né, que foi quem criou aquela abominação modificada. Aparentemente o Darius tem algum tipo de rixa com o Alador, né? Provavelmente por estarem usando a abominação que o Alador criou. Talvez o Darius sinta o Alador como uma ameaça, né? E naquele episódio que a gente conheceu o Alador, ele fala pra Odalia que a Emmett tá cada vez mais forte e quem sabe um dia ela se torne líder do Coven da Abominação. Então é bem provável que exista sim uma rivalidade entre eles. Além disso, naquele flashback da Lilith e da Ida na primeira temporada, quando a gente vê a arquibancada, tem dois personagens que claramente são Alador e a Odalia, mas na arquibancada a gente vê um outro personagem que parece muito com Darius. Então se existe realmente uma rixa entre esses dois personagens da Abominação, pode ser que seja algo desde a época do colégio. Então Rainy acha que por conta da traição ao Imperador vai acabar passando por aquela cerimônia da petrificação, mas a Kikimora fala que seria muito trabalhoso encontrar alguém para substituir Rainy agora. Então a Kikimora mostra aquele olho que até agora a gente só tinha visto na abertura da série e começa a surgir ramificações na tatuagem de Rainy. Esses ramos envolvem todo o corpo de Rainy como se estivesse controlando totalmente. No episódio Convention da primeira temporada, a gente vê que sempre que alguém entra num Coven, ele ganha esse selo, né? Essa tatuagem no pulso com o símbolo do Coven. Vários personagens a gente já viu com esse selo, né? Com essa tatuagem. Seja a mãe da Ida com o selo do Coven do Trato das Criaturas, o Alador com o selo do Coven da Abominação, ou até mesmo o Guarda Dourado, né? O Hunter que tem o selo lá do Coven do Imperador. E agora a gente descobre que essas marcas, essas tatuagens que todo mundo recebe quando entra num Coven, além de selar uma bruxa ou demônio a um único tipo de magia, também pode criar essas ramificações que envolvem todo o corpo, sendo provavelmente capaz de controlá-lo. Será que Rainy vai se voltar contra a Ida a partir de agora, né? Isso seria uma pena até, porque eu achei muito fofa a interação desses dois nesse episódio. A gente não tinha visto até agora um interesse romântico que mexesse de fato com a Ida. No primeiro episódio teve o guarda que queria sair com a Ida e ela dispensou, e a Ida até falou de um caso que ela teve também, mas de uma forma bem desapegada, e dessa vez a gente viu alguém que a Ida realmente se importa, né? Alguém que ela quer estar junto e alguém que a gente vê que ela tá realmente interessada. Mas eu acredito que quando a Ida descobrir, ela vai encontrar uma forma de salvar a Rainy. E antes de terminar, vamos falar sobre o código secreto desse episódio. O código secreto aparece quando os Bats passam pelos cartazes dos Covens na parte superior. E usando a tabela de conversão, a gente tem a palavra no, que podemos traduzir como não. Então até agora temos Sitting Season Puppet Strings, He No, que podemos traduzir como mares agitados e cordas de marionetes, ele não. Podemos supor que seja algo relacionado ao Titã da ilha e ao Imperador, ou a quem está controlando a Creepy Luz. Mas depois desse episódio entendemos que há também um controle envolvendo os selos dos Covens. Seriam essas ramificações, as cordas e todos que entraram para os Covens as marionetes? Vamos esperar mais palavras para ver se a gente consegue especular mais alguma coisa em cima disso, né? São mais 3 episódios até o final dessa primeira parte, então serão mais 3 palavras do código secreto. Acho que a gente vai conseguir destrinchar alguma coisinha nova aí. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!